crianças, a inocência, né, das nossas crianças, e nós vamos ver à luz da palavra de Deus o que ela nos ensina sobre o relacionamento de Cristo e as crianças, né? Por isso o tema do programa, Jesus e as crianças. Jesus e as crianças é o tema de hoje. Mandar um abraço para os nossos amados que estão assistindo aqui com a gente hoje, né? O programa hoje nós temos o irmão Adair, Ismael, né? Ismael, nosso querido irmão Douglas e o Ezequiel aqui, né? Essa de Deus. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo hoje falando sobre Jesus e as crianças, né, Pastor Jonas? Qual a importância das crianças para Jesus, Pastor Jonas? Essa é a primeira pergunta para a gente entrar no assunto. No texto lá de Marcos, capítulo 10, nós vemos aqui um texto que nos esclarece muito, né? A importância das crianças para Jesus Cristo. Olha o texto, Marcos capítulo 10, no verso 13 até o verso 16, diz o seguinte: traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O que Jesus fala assim, como uma criança, Pastor Jonas? Vamos logo lá. Depois a gente vai para essa, né? Vamos lá. Pois então, a gente vê aqui nesse texto, Diácono Gildo, os discípulos ali sendo repreendidos por Jesus Cristo, por não deixar com que os pais trouxessem as crianças para ele orar por elas, impor as mãos, abençoá-las, né? E por algum motivo os discípulos... perturbar, talvez? Por algum motivo... Isso, por algum motivo os discípulos estavam ali incomodados com a presença das crianças e dos pais trazendo as crianças para que Jesus abençoasse. E é interessante que, se a gente analisar o texto, a palavra de Deus diz que os pais traziam para que as tocasse. Então, com certeza tinha crianças de colo, porque eram trazidas pelos pais. Isso. E tinham crianças que eram conduzidas, né, pela mão, né? Então, de algum modo, essas crianças estavam incomodando os discípulos. E os discípulos começaram a repreender as pessoas para que não trouxessem mais as crianças para Jesus tocar, abençoar, orar por elas. Aí o texto é bem enfático em dizer que Jesus, vendo isso, se indignou-se com os seus discípulos. Nós vemos aqui uma indignação de Jesus Cristo com seus discípulos, porque eles estavam impedindo com que as crianças chegassem até Jesus. Estavam criando um obstáculo para que as crianças chegassem até Jesus Cristo. E então, Jesus, ele repreende seus discípulos. Você vê Jesus indignado, a palavra aqui, indignado. Jesus se indignou outras vezes, mas foi com... os fariseus, com os cambistas, com os cambistas lá no templo, mas não tinha se indignado ainda com seus discípulos. E ele se indigna com eles pelo fato de que eles não deixaram as crianças serem abençoadas, receberem a oração de Jesus. Jesus, olhando aquilo ali, repreendeu eles, indignou-se contra eles. Olha aqui que interessante, né? A importância que Jesus dá para as crianças, né? A prioridade de Jesus aqui eram essas crianças. Tanto é que Jesus, quando chega a Pedro, diz assim: Pedro, tu me amas? Quando Pedro vê Jesus ressuscitado, né? E tem aquele diálogo com Jesus ali na beira da praia. Aí diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele diz assim: pois apacenta meus cordeirinhos. Aí depois ele diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele vai e fala: pois apacenta as minhas ovelhas. Aí cordeiro, é interessante que o cordeiro é aquela pequenininho, aquela ovelhinha pequena, né? Isso. Então ele estava de fato ali evidenciando a importância das crianças, né? Porque Pedro foi talvez de uns que repreendeu tempos atrás os pais que estavam levando as crianças ali por algum motivo, né? Para não incomodar Jesus, talvez porque eles estivessem um pouco antes discutindo quem era o maior. Talvez eles achavam que Jesus era aquele que não poderia ser incomodado, né? Talvez ele está dizendo achando que Jesus seria incomodado pelas crianças, quando pelo contrário Jesus ele repreende e se indigna com eles por não ter
por ele estar impedindo o acesso das crianças até Jesus Cristo. Aí Jesus vai dizer assim, olha, vendo isso, se indignou-se e disse, deixe vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha. Ele diz assim, ó, a criança não ela não é só importante, ela também é o padrão, é o modelo. Se não receber, se vocês, olha, quando ele se indigna com o discípulo, se vocês não receber a mim como uma criança, né, vai dizer assim, ó, se vocês não impeçais, pois tais é o reino. Verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus, ó, se vocês não receber o reino de Deus como estas crianças, vocês não poderão entrar nele. Então ela não só é importante, mas ela é um modelo para crer no reino, para receber o reino. Olha, ele diz, olha, receber o reino como uma criança para entrar no reino de Deus. Então olha a importância que Deus dá. E os discípulos estavam o quê? Impedindo, criando obstáculo para que as crianças fossem levadas até Jesus, né? E Jesus, ele dá importância e coloca ela como modelo para eles poderem ser salvos, né? Glória a Deus. Vamos aqui falar com nossos queridos irmãos que estão nos assistindo aqui. Já mais uma pergunta para você, meu pastor. Para você que está chegando, a gente está falando sobre Jesus e as crianças. Hoje o tema mais sobre os nossos baixinhos, né? Diaconisa Nadiborges conectada com a gente, Pastor Jones conectado aqui com a gente, viu? Nosso querido Pastor Jones, é uma honra ter você aqui mais conosco. José Souza, rapaz, esse aqui é nosso querido guitarrista lá, o irmão José, o Pastor Jonas. Rapaz do Senhor, irmão José. Conectado aqui com a gente. Luciana Souza, a sua esposa também conectada, o casal abençoado aqui conectado com a gente ali na nossa capital Fortaleza. Nosso irmão Francisco Nunes diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Diácono Gildo e Pastor Jonas, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe esse programa. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um também que está conectado com a gente. Nossa querida irmã Juliana Gomes também, a paz do Senhor Jesus. Vamos ver mais alguém aqui que está conectado com a gente em o nome maravilhoso de Jesus. Nosso querido irmão Alex Nascimento também conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida. O irmão Alex do podcast Fala aí Crente, né? Isso, todos os sábados, sempre a partir das 17 horas, 5 horas, é isso aí. Ele está entrando aqui com o seu podcast Fala aí Crente, bênção de Deus. O programa passado foi uma bênção. Foi uma bênção e é muito bom, irmão Júlio, quando a gente vê esse engajamento, né? Você tem feito disso um ministério, né? Eu elogio aqui a sua pessoa, porque você tem feito desse projeto um ministério, né? E tem influenciado outras pessoas também a gostarem de anunciar o evangelho de Deus nas redes sociais, né? É isso. E a gente vê o engajamento. Hoje a gente tem os meninos aqui assistindo. Sim, bênção de Deus. Todo mundo se engajando nesse projeto, né? Que você acreditou e que Deus tem abençoado e tem influenciado outras pessoas a também entrarem nas redes sociais e falarem de Jesus, né? Falar do evangelho. Isso é importante, né? Por isso o irmão Alex aqui que está nos acompanhando, está de parabéns pelo programa. Muito bom. Eu tenho assistido parte dos programas. Programa passado, ele traz aí, eu Fala aí Crente, ele traz a voz do membro, do crente lá da igreja, para falar de vários assuntos. Isso é importante para nós, né? Para sermos edificados, né? Verdade, verdade. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui com o nosso programa. Pastor Jonas, essa ideologia de gêneros, qual cuidado a gente deve ter com as nossas crianças sobre esse assunto, meu pastor? Bom, como eu já falei, as nossas crianças são bombardeadas, né, a todo tempo. Direto, né? O inimigo, ele quer destruir, não é a futura geração, ele quer destruir a nossa geração. É essa mesmo, né? É essa geração. Então, ele tem investido, as artimanhas do inimigo têm investido dentro do período em que elas estão formando ali a sua opinião, colocando essa ideologia de gênero para dizer, desconstruir os valores
morais de Deus, né? Que diz que homem é homem, mulher é mulher. E aí ele coloca na mente das crianças que elas são iguais. Elas vão poder escolher quem ela quer ser, né? Já estão se decidindo. Elas estão no período formando. Não é para ser imposto nada a elas. Elas têm que decidirem, né? Isso é muito perigoso. Se meu filho, por exemplo, ele não pode nem decidir a roupa que ele vai usar. Porque ele não tem essa capacidade cognitiva de decidir, ele vai decidir que sexo vai ter com 5 anos de idade, 4 anos de idade. Isso é perigoso. 6 anos de idade. Isso é uma estratégia do inimigo para tentar destruir a identidade nas nossas crianças. Então nós, como pais, devemos nos esforçar, irmão Gildo, para priorizar as nossas crianças, porque Jesus, ele ensina aqui, através de Marcos capítulo 10, verso 13, que nós devemos conduzir as crianças. Olha o que ele... Olha o que nós nunca vimos aqui, em nenhuma parte dos evangelhos, Jesus se indignando com os seus discípulos, a não ser nesse momento aqui, que eles impedem as crianças de chegar até ele. Então, aqui no verso 13, nós podemos observar que quando os pais traziam as crianças até Jesus e os discípulos criavam obstáculos e impediam deles trazer as crianças, o Senhor se indigna com eles, mostrando para cada um de nós que nós devemos conduzir nossos filhos ao Senhor. Jesus, ele não é inacessível para as crianças. As crianças estavam sendo atraídas por Jesus Cristo, e Jesus Cristo quis que elas fossem atraídas por ele, porque elas têm a capacidade de receber a Cristo, de entender a Cristo, entender o Evangelho. Os pais também estavam reconhecendo que Cristo era Senhor e Mestre ao levar a criança para que ele os abençoasse. Então, a atitude de conduzir nossos filhos a Deus, e Jesus deixar as crianças virem a ele, quando ele diz assim, tragam a mim as crianças, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Ele está dizendo assim, o reino de Deus também é um reino para as crianças. As crianças entendem o reino. As crianças, elas devem viver o reino. As crianças, elas devem se aproximar de Jesus. As crianças, elas devem se envolver com Jesus. Verdade. Então ele nos ensina nesse texto que nós, como pais, temos uma responsabilidade de levar nossas crianças até Cristo. E é onde muitos têm falhado. Muitos de nós temos falhado como cristãos. É verdade. Quando nós deixamos a escola ensinar, quando nós deixamos os desenhos, os filmes ensinar, as séries ensinar, e nós não ensinamos a verdade de Deus. Nós não aproximamos ela de Cristo. Isso é muito perigoso, né? A palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ela não se desviará dele. Não é o caminho. É no caminho, né? Você, lado a lado. É isso. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Você deve conduzir ela pelo caminho. Era o que esses pais estavam fazendo. Os pais estavam levando as crianças até Cristo, e os discípulos se incomodaram por algum motivo. Não sei se por barulho das crianças, não sei se por... Com medo de incomodar o mestre. Não sei se era medo de incomodar Jesus Cristo. Os discípulos eram muito cuidadosos com Jesus, né? E talvez... Já teve outras situações que também eles queriam barrar. Talvez não fosse nem picuinha com as crianças. Talvez eles tivessem medo de as crianças atrapalharem ali alguma coisa. Isso. E aí eles tentam barrar, e aí Jesus se indigna. Você não vê Jesus indignado com seus discípulos. Né? Ele não se indigna com seus discípulos, a não ser nessa vez. Então olha a importância, olha o grau de importância que Jesus dá para as crianças no reino. E olha o que causa em Jesus Cristo quando nós barramos as crianças de conhecerem a Ele, de se aproximarem dele. Principalmente quando são nossos filhos, que devem ser herança do Senhor, como a palavra de Deus diz, e nós, por negligência, não os conduzimos a Cristo. Quando os discípulos barram ali, os pais, de conduzirem as crianças a Cristo, Jesus se indigna com eles. Então Jesus também mostra que ele esse é o sentimento de Deus de indignação quando nós pais não conduzimos nossos filhos até Cristo. Em qual situação, pastor, nós não conduzimos? Em que nós negligenciamos? Bom, na condução dos nossos filhos, quando a palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho, a palavra está no caminho justamente por isso, porque nós devemos ser o exemplo para eles. Então quando nós vivemos aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço,
aí nós estamos não conduzindo essas crianças a Cristo. Nós estamos afastando pelo nosso próprio exemplo, pela nossa própria negligência, né? E outra coisa também, quando nós excluímos ela da adoração. Quando nós vamos ao culto e não levamos nossos filhos, deixamos ele em casa sendo doutrinado pelas televisões, sendo doutrinado pelas ideologias de gêneros da vida que estão embutidas assim nos desenhos da Disney, nas novas séries de desenhos da Netflix. Então, quando nós excluímos eles da adoração e deixamos ele em casa sendo doutrinado por a ideologia de gênero, pelo secularismo, né? E aí nós perdemos essa condução dos nossos filhos até Jesus, das nossas crianças até Jesus. É onde nós estamos só ensinando o caminho, não é no caminho. Sei. O caminho é eu dizer assim, olha, vai por ali. E no caminho é eu pegar pela mão e levar. Lado a lado. É diferente, né? Então nós não devemos privar nossas crianças da adoração, do momento de culto, né? Nós devemos inculcar. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Quando Israel ele errava com seus filhos, quando toda a geração padecia. Toda uma geração ia para o saco quando os pais negligenciavam o ensino da palavra. A palavra de Deus diz... O próprio Deus diz para Israel, olha, vocês ensinem aos seus filhos andando, sentado à mesa, ao deitar, ao levantar, inculque na mente deles. Então, é um dever nosso, como pais, nós como igreja somos responsáveis por conduzir nossas crianças a Cristo. Não devemos barrar em nenhum momento, como os discípulos tentaram barrar, Jesus se indigna. Esse é o sentimento de Cristo quando nós dificultamos o acesso dos nossos filhos ou das nossas crianças, nós como igreja, né, a Jesus Cristo. Porque Jesus ele é acessível para as crianças. E ele dá tão importância que ele diz assim, olha, elas são um modelo para entrar no céu. Então... né? Se aquele que não recebeu o meu reino como uma dessas crianças... né? Se você não receber o meu reino como uma dessas crianças, você não entrará no céu. Olha aqui, ele coloca ela como modelo de crença, né? Ele está dizendo, elas não somente creem, porque às vezes a gente diz assim, não, meu filho não entende, né? Não, meu filho não entende ainda. Meu filho não entende, por isso eu não vou levar no culto. Não, meu filho não entende, por isso que eu não ensino as histórias bíblicas, eu não falo sobre os heróis da fé. Aí nossos filhos vão crescendo e os heróis deles são quem? Batman, Homem-Aranha, Superman, e Jesus fica esquecido, os heróis da Bíblia ficam esquecidos, porque a gente negligenciou o papel de ensinar nossos filhos no caminho que se deve andar. É verdade. E muitas das vezes tem pais que dizem, não vou levar meu filho para a igreja porque ele dá muito trabalho, ele corre, ele bagunça, mas Jesus... eu creio que aquelas crianças não foram quietinhas para Jesus, elas foram correndo ao encontro do mestre mesmo, e ele... Talvez seja o motivo de incômodo. Talvez o motivo dos discípulos estarem incomodados, né? Pais, pegam seus filhos, não deixem ele encostar no mestre. Criança não tem muito controle, né? Criança vai mesmo do jeito que... E assim, como você falou, ensinar a criança no caminho que deve andar. Muitas das vezes a gente diz, filho, vai lá na escola bíblica, mas a gente não vai. O filho aprende, muitas das vezes a professora pergunta, cadê seu pai? Então, meu pai deve estar em casa, deve estar trabalhando, deve estar fazendo alguma coisa. É fácil você mandar alguém ir para um canto. Difícil é você caminhar com ele. Difícil é liderar pelo exemplo, né, Diácono Jesus? Difícil é você dizer, bora meu filho, e... Porque aí muitas das vezes, cadê o exemplo do pai? É a mesma coisa. Para andar no caminho com a criança, né? É a mesma coisa de um pai que bebe e pede pro filho não beber. Qual é o moral que ele vai ter de dizer? Né? Porque... E quando esse filho vai tendo um entendimento, vai ficando adulto, ele começa a entender. Meu pai pede e não faz, né? Então, para os nossos filhos, o nosso exemplo, ele é a principal forma pedagógica. Se nós queremos que ele faça alguma coisa, nós devemos fazer também. Se nós queremos que ele não faça, nós também devemos não fazer. É a principal forma pedagógica para uma criança, é isso. A gente é o espelho deles, né? Eles se espelham nos pais, né? E principalmente na fase inicial da sua vida ali, da infância até os 9, 10 anos. A gente pensa que eles não entendem, mas eles estão como uma esponja ali, ó. É a fase onde eles estão absorvendo tudo.
né? Você pode ver que uma criança com facilidade, ela decora o que você diz. Se você promete uma coisa, ela lhe cobra. Não esquece, né? não. Ela não esquece. Então, olha, prometer, não cumprir, melhor não prometer. É verdade. Então, você vai estar ensinando inconscientemente seu filho no momento das suas atitudes ali dos 5 aos 9 anos de idade. Eles são como uma esponja, eles retêm tudo e eles observam tudo. Então é o momento em que a gente deve se dedicar a conduzi-las a Cristo. Diácono Gildo, não fazer como os discípulos, criar obstáculo, privar elas da adoração, ser negligente no ensino como o Israel foi e fracassou, porque Jesus diz assim, olha, ensinem seus filhos andando pelo caminho, ao deitar, ao sentar à mesa. Olha aqui, em todos os momentos nós devemos ensinar nossos filhos. Em todas as situações. Então não podemos ser negligentes, porque nesses dias eu vi assim, uma coisa linda nas redes sociais. Teve um trabalho da escola, isso nos Estados Unidos, né? Onde a ideologia de gênero tem tomado força, forte, né? Tem atacado as instituições, família, as crianças, né? A identidade das crianças tem querido perverter, né? A mente dos nossos filhos. Aí na escola, um meninozinho, ele tava... Todos fizeram um trabalho, todos da mesma faixa etária, ali em torno de 8, 9 anos de idade. A professora pediu para eles desenhar os seus heróis favoritos e contar a história. Eita Deus. Aí um desenhou o Superman, aí disse assim, esse é meu herói favorito porque ele é forte, o único ponto fraco dele é a kryptonita, não sei o que, não sei o que. Né? Aí eles começaram a explicar porque era o herói favorito. Aí chegou um menino que disse assim, olha, esse é Jesus, né? Desenho Jesus. Eita Deus. Esse é o meu herói favorito, né? Porque ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje, né? E ele salva, e ele pode salvar a mim, pode salvar você. Olha aqui, a mente de uma criança forte, dessa, né? Com certeza, a influência dos pais, ensinando ali sobre Jesus Cristo, teve uma base, né? Ele teve uma base sólida. E ali a fé, eles passam a crer e confiar de uma forma, por isso que Jesus diz, olha, deixa vir a mim as criancinhas, pois dos tais é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque eles confiam inteiramente. A pureza muito grande. É a pureza deles na fé, na crença, sabe por quê? Se você percebe uma criança orar, ela pede a Jesus, assim, algo, a Jesus uma cura, né? Tá com dodói, ela pede uma cura. É simples. O Jesus gosta da fé simples deles, né? Básica, direta, né? Direta, sem arrudeio, não é que nem nós. Senhor, arrudeia, aí procura as palavras mais bonitas, né? Pra tentar impressionar Deus. Acho que nós conseguimos impressionar Deus com alguma coisa. Mas a criança não, ela é pura, simples na sua maneira de crer, na sua maneira de professar a sua fé, como eu vi também nesses dias nas redes sociais. Um caso de um garotinho que os tios dele criavam porque os pais abandonaram. E aí os tios dele, um cara cadeirante, batia no menino, quebrou os 2 braços do menino. E o menino estava no orfanato. Só foi descoberta essas agressões contínuas porque quebraram os 2 braços e levaram ele para o hospital. Lá prenderam os tios e ele, na delegacia, o menino dando o depoimento dele, ele diz, né, explica, meu time batia sem motivo nenhum, tentava fazer tudo certinho e mesmo assim ele e minha tia me batia, eles me deixavam sem comer. Aí o repórter chorando, diz assim, o que é que você queria? Ele diz assim, eu queria só que alguém fizesse minha comida no horário certo, me levasse para a escola, me desse carinho, né? Olha que é a inocência da criança. Verdade. Aí ele diz assim, você quer falar mais alguma coisa? Ele diz assim, eu posso dizer um versículo da Bíblia? Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita Deus, olha aí a fé do menino. Mesmo no momento de sofrimento desse, ele tinha fé em Jesus Cristo, era puro, simples, né? Então, por isso Jesus, ele diz que a criança é o modelo. Ele vai dizer assim, olha, não impeça de vir a mim as criancinhas, pois de tais é o reino dos céus, e em verdade vos digo que se vocês não receber o meu reino como uma dessas crianças, vocês não entrarão, né? Reino dos céus. De maneira nenhuma entrará nele, ele vai dizer. Então, olha que como ele coloca ela como modelo, por causa do evangelho, da fé simples. Então, elas têm tanta capacidade de crer, de professar a fé, de nos dar exemplo, quanto esse garotinho que falou para os seus coleguinhas que seu herói favorito era Cristo, era Jesus Cristo, quanto esse menino que no momento de mais profundo sofrimento e de dor, e que muitos adultos dizem assim, onde está Deus? Cadê Deus nessa situação?
que não vê isso aqui? Eu ser abandonado pelos meus pais, meus tios inventam de me criar para me espancar, para me deixar sem comer. Cadê Deus? Deus me abandonou, Deus não olha para mim, não. Muitos adultos fariam isso. E o menino, quando tem a oportunidade de falar, diante da rede de televisão, o menino diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que fé extraordinária dessa criança. Então é por isso que Jesus ama as crianças, pela simplicidade, pela pureza no crer, né? É como um pai, Gildo, uma criança crente, você tem seu filho, ele confia inteiramente em Jesus Cristo, eu vou citar um exemplo, como uma criança que o pai diz assim: pula, meu filho. E a criança pula e o pai segura. Uhum. Ele não pergunta se é perigoso, ele não tem nenhum medo, ele sabe que o pai vai segurar. Ele se joga. Da mesma forma, uma criança, quando crê em Jesus Cristo, ele confia inteiramente. Assim como ele confia no pai, que quando pede para ele pular, ele sem nenhum receio se joga nos braços do pai. Desse mesmo jeito, é a fé de uma criança crente. Por isso que nós devemos ensinar. Porque quando eles passam a crer, eles creem de forma pura e simples. E é o evangelho que Jesus Cristo ama. O evangelho, como a criança recebe a ele, ele diz assim: olha, aquele que não me receber como uma criança, não herdará o reino de Deus. Então ele coloca a criança num grau de importância como modelo para a crença, para a fé. Glória a Deus. Um abraço que a nossa querida irmã Rocilda Luna, ela pede oração pelo pai dela, José Mendes. Ela pede oração. No finalzinho nós vamos estar orando, né, pastor Jonas? Vamos sim. Divanete Silva também está conectado com a gente. Josiane Almeida, minha esposa, e também líder do Ministério de Criança. Isso. Importantíssimo a gente ter aqui as líderes do MCA, né, irmã? Vocês comentem aí, falem o que vocês acham, né? Ela fez o comentário aqui delas também, é o reino de Deus, é verdade. Isso mesmo. Cleusa Maria também está conectado com a gente, um abraço. Deixa eu ver mais quem está conectado com a gente. Dislane, Danilene, conectado com a gente. Aldair Pascoal, nosso querido irmão Aldair Pascoal, conectado com a gente. Ele diz: temos que ensinar o caminho andando no caminho, né? No caminho, é verdade. Deixa eu ver quem está conectado com a gente. Eu tinha visto um comentário aqui. Deixa-me ver. O Alex Nascimento também faz comentário. Veja aí que eu me perdi aqui. Ele diz assim: hoje em dia os pais negligenciam o seu dever, que é de ensinar os seus filhos, colocando a responsabilidade para a escola, sendo que os pais é quem tem que ensinar. É verdade. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho, né? Isso aí é uma responsabilidade dos pais, né? É verdade. E outra também, ele vai... a palavra vai dizer que deve se corrigir a criança, né? Se ensinar. Não é o que muitos pais pensam. Corrigir com a vara da disciplina ali, os pais pensam que é espancar a criança ou que bater com a vara. Não. Ali a vara da disciplina é porque a palavra de Deus assim como o pastor, ele conduz o seu rebanho por uma vara, e a palavra de Deus diz assim, quando o salmista diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam, né? É como se ele dissesse que a repreensão da palavra de Deus é quem corrige o caminho, né, dele, né? Então, da mesma forma, corrigir a criança com a vara da disciplina é com o rigor da lei. É ter leis, estabelecer lei para o seu filho, impor limites a eles. A vara da disciplina está querendo dizer isso. Corrigir a criança com a vara da disciplina não é espancar a criança com vara, é colocar leis, impor limites. A vara da disciplina é isso. Tem gente que pensa que é... Não, tem que bater com vara, né? Eita, Deus. Não é assim, né? É colocar limites, é impor limites. Porque uma criança sem limite, sem regras, ela cresce um adulto também problemático, que infringe as regras, que dá problema para a sociedade. Então, por isso que os pais devem ser diligentes mesmo em colocar limites, como a palavra de Deus diz. Corrigir com vara é isso. É pôr limites, impor responsabilidades e regras para os seus filhos, né? Glória a Deus. Nosso querido irmão Alan Nunes, lá da Rádio Digital Music, ele também conectado com a gente. Rose Cavalho, lá no estado da Bahia, também conectado com a gente. Caminhando para os minutos final já do nosso programa. Mas ainda tem uma pergunta, pastor Jonas. Glória a Deus
Temos uma boa participação. Boa participação. Estamos com 19 pessoas, 16 por aqui. Glória a Deus. Vamos lá, pastor Jonas. A igreja precisa valorizar mais as crianças, pastor Jonas? Bom, será que temos valorizado pouco? Isso, seguindo o exemplo aqui de Jesus Cristo, como ele não só valoriza as crianças, como eles colocam elas como superioridade, como modelo na maneira de crer e de receber a Cristo e o Evangelho, que quando nós olhamos para o estado atual das nossas igrejas, nós percebemos que muitas vezes nós estamos fazendo com os discípulos. Estamos querendo isolar eles lá no fundinho da sala. Verdade, isso é verdade. Colocando eles para o fundo do escanteio. Tanto é que nós negligenciamos isso, nós mostramos que nós estamos agindo como os discípulos quando nós não damos as condições adequadas para que essas crianças elas se aproximem de Cristo. Por exemplo, muitas igrejas usam a parte do prédio pior, a estrutura pior. Pegam uma salinha que não dá nem para ser uma dispensa para colocar as crianças, né? É verdade. Isso é um desrespeito com Cristo. Eu acho que Cristo sentiria a mesma indignação que se indignou com seus discípulos. Então a gente tem que preparar os nossos espaços para receber nossas crianças. Nós temos que preparar metodologia de ensino que também faça com que elas conheçam a Cristo. Porque tem muitas igrejas que fazem isso aqui, Gildo. Na hora do culto, bota as crianças para trás e deixa elas lá. Ou então alguém fica entretendo ela com qualquer outra coisa, mas não está contando uma história bíblica, não está ensinando a palavra. Então isso é errado. As crianças precisam ser conduzidas a Cristo, porque a palavra de Deus diz aqui em Marcos, capítulo 10, verso 13, que quando os discípulos criaram um obstáculo para o relacionamento de Cristo e as crianças, para que Cristo deixasse de orar por elas, de abençoá-las, de segurá-las, né, ali, que era... Tá bom, só não vem. Que era um momento em que Jesus colocava elas no seu colo, as que eram de braço, orava, impunha as mãos sobre ela e abençoava. Quando os discípulos causaram um obstáculo para aquilo, Jesus se indignou com eles. E se Jesus visse os espaços dos nossos templos hoje destinados às nossas crianças, qual seria o sentimento de Jesus Cristo? Hein? Qual seria, Diácono Gildo, o sentimento de Jesus Cristo se ele olhasse para os nossos espaços hoje que nós preparamos para nossas crianças? Então... É verdade. Então a gente tem que analisar muito bem isso, porque deve ser uma prioridade. Uma igreja que quer conduzir as crianças até Cristo, que se preocupa, ela deve se preocupar com o espaço, com a metodologia de ensino, com o que essas crianças estão indo fazer na igreja. Elas precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas, precisam ser conduzidas a Cristo pela igreja, que é a representante de Cristo aqui nessa terra. Verdade. Então, diante da sua fala aqui, tem um comentário da nossa irmã Josi, né, a líder do Ministério de Criança aqui da IAP Croatá, que ela diz: há muito tempo eu aprendi que um adulto é que deve ceder a cadeira para uma criança e não o contrário. Como vemos diariamente, eles também têm direito de ouvir a palavra de Deus. Isso, verdade, isso, né, pastor Jonas? A gente, como você falou, a gente tem isolado muitas das vezes as crianças, né? No nome de Jesus, a gente precisa cuidar mais. Privado ela temos privado de do culto, do ensino da palavra, né? Temos jogado ela lá no cantinho das nossas igrejas e temos intertido ela. Intertido. Então, precisa uma igreja que quer que quer valorizar as crianças, que quer ter crentes firmados na palavra, porque muitos de nós se convertemos ainda criança. A criança ela é mais suscetível ao evangelho. Ela tem um coração mais quebrantado, mais sincero. Por isso que Jesus disse que das tais ao reino do céu. Ele não está dizendo que a criança... ela tem salvação garantida, como muitos acham. A criança morreu, né? Por exemplo, aconteceu uma fatalidade, toda criança vai para o céu. Não é isso que Jesus está falando, que toda criança vai para o céu. Mas a palavra de Deus diz
que o reino dos céus é das tais, por quê? Por causa da suscetibilidade delas para o evangelho. Elas são sensíveis ao evangelho. Quando elas creem de forma simples, elas creem de forma verdadeira. Por isso que elas são um modelo para a gente crer como elas, para poder entrar no reino de Deus. Não, porque não querendo contradizer uma verdade bíblica de que toda criança vai ser salva. Mas a palavra de Deus nos ensina que todos somos pecadores, precisamos ser conduzidos a Cristo. Então a criança ela é uma pecadora, né? Como qualquer uma outra, mas o filho de crente, o filho do cristão, ele é a herança do Senhor, né? Então o filho do cristão ele faz parte do plano e do projeto da salvação de Deus. Então por isso que nós devemos apresentar nossas crianças ao Senhor, aos cuidados dele, porque nós cremos que elas fazem parte do projeto. Embora elas não tenham maturidade ainda para aceitar Cristo, mas elas já são de Deus, porque nós entregamos aos cuidados de Deus, né? Glória a Deus. Caminhamos para o minuto final, né? Vamos já orar, agradecer a Deus. Cicelma Gomes também conectado com a gente. Um abraço, minha irmã. E Conceição Oliveira. Deus abençoe a vida de cada um que ficou conectado com a gente até agora. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Um assunto maravilhoso, né, pastor Jonas? Falamos hoje sobre Jesus e as crianças. E as crianças, né? Porque também delas é o reino de Deus, né, pastor Jonas? Olha o que Jesus faz, né? Quando os discípulos tentam impedir dela chegar até Cristo, ele indigna-se e diz, deixa vir a mim as crianças, né? E olha aqui, no verso 16, e tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, o abençoou. Então depois desse episódio, Jesus pega a criança no colo, põe a mão sobre ela e abençoa ela. Oh, glória. Né? E interessante, né? Jesus vai dizer que aquele que fazer um dos meus pequeninos tropeçar, melhor seria que fosse lançado no fundo do mar com uma pedra de moinho no pescoço, né? Melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. A gente olha para esse texto e acha que esses pequeninos está falando do crente simples, né? Daquele homem que ninguém dá nada por ele. Não, está falando das crianças. O pessoal confunde muito às vezes, né? Esse texto. Esse texto está falando, aquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. É por isso que ele diz assim, deixe vir a mim os meus pequeninos, não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Aí ele vai falar numa passagem, eu acredito que é aqui próximo. Eu acho que é aqui, entre esses capítulos aqui. Jesus vai falar que... Olha aqui, se você voltar no evangelho aqui... Você vai ver aqui um episódio em que os discípulos estão discutindo para ver qual é o maior. Você volta aqui no capítulo 9. Sim. Aí, chegando em Cafarnaum, estavam ele em casa e perguntou-lhes quem estava discutindo pelo caminho. Mas eles se calaram. Olha, Jesus chegou para o discípulo, quem era de vocês estava discutindo no caminho? Aí os discípulos ficam calados, né? Porque eles estavam discutindo para ver quem era o maior, quem era o popstar entre eles, quem teria o lugar mais... Quem seria a estrela lá no céu, quem teria mais honrarias, né? Aí Jesus diz... Aí eles se calaram, né? Porque tinham discutido entre si qual era o maior. Aí Jesus, e assentando-lhes, chamou os 12. Olha, Jesus faz uma reunião com os 12 e diz, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos os outros. Aí ele vai dizer, olha a lição que Deus dá. Calou todo mundo nessa hora. Lançando mão de uma criança, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, pegou os 12 discípulos e botou a criança no meio, irmão. Daí. Aí ele diz assim, colocou uma criança no colo, colocou-a no meio deles, porque a palavra está cortada aqui. Colocou no meio deles, tomou-a nos braços e disse, capítulo 9, verso 37, qualquer que em meu nome receber uma criança como esta aqui, olha aqui, recebe a mim. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Olha aqui, se você receber uma criança dessa aqui, ele pega a criança aqui, bota no meio deles. Se você receber uma criança dessa aqui, está recebendo a mim. Vocês estão recebendo a mim, a Cristo. A importância. E aquele que me recebe, aquele que recebe uma criança dessa, me recebe a quem me enviou. Olha aqui, uma responsabilidade para nós como igreja. Tratar bem nossas crianças. Introduzi-las no reino. Dar a importância merecida para elas.
O espaço deve ser o mais adequado possível. Ela deve se sentir parte do corpo de Cristo. Ela deve se sentir parte do culto a Deus. Ela não deve ir para o canto da salinha do final do prédio que tiver, da dispensa lá que usa para guardar os breguesos. Não deve ir para lá. E principalmente na hora da mensagem. E se for para uma salinha, que seja uma salinha adequada e que lá também esteja um ensino com uma metodologia de ensino adequada para eles. É isso aí. Né? Com uma linguagem diferenciada para eles, para que eles possam entender o evangelho. Eles não podem ficar parte da igreja. Eles são a igreja. Né? O inimigo ele tem investido porque ele quer destruir não a geração futura, ele quer destruir a nossa geração. Então por isso nós devemos ter zelo e cuidado pelas crianças, porque Jesus disse que aquele que recebe a uma criança recebe a mim. Então se nós não temos a estrutura adequada, se nós não temos a metodologia adequada, nós devemos correr para isso como igreja. Porque se não fizermos isso, nós não estamos recebendo a Cristo, se nós estamos desvalorizando nossas crianças, nós não estamos trazendo um ensino adequado, nós vamos fazer, sabe o quê, irmão Gil? Perdê-las. É verdade. Porque o inimigo ele é sagaz e o inimigo tem investido pesado. Né? Eles têm sido bombardeados pela ideologia de gênero, ele tem sido bombardeado pela exposição exagerada à internet, à pornografia, a todos os instrumentos que o inimigo usa para destruir nossas crianças. E se nós como pai não conduzi-las a Cristo, se nós como igreja continuarmos jogando ela no fundo da dispensa da nossa igreja e não ensinando com metodologia certa, com a linguagem adequada, se nós não conduzimos ela a Cristo, a mesma sensação, a mesma indignação que Jesus sentiu com os discípulos quando estavam ali impedindo que as crianças se achegassem a ele, ele se sentirá com nós como igreja. Ele se sentirá com nós como pai. Você quer ver Jesus indignado com você, irmão? Você quer ver Jesus indignado comigo como pastor de igreja? Prive as crianças de conhecê-lo. Pronto. Aí ele diz, sabe o que? Ele diz assim, aquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar. Aí daquele, irmão Júlio. Então a gente olha pro mundo e acha assim, cadê Deus? Não tá vendo isso, não? E essa ideologia de gênero, querendo invadir a mente das nossas crianças de todo jeito, querendo perverter a mente das nossas crianças. A palavra de Deus diz, melhor seria se lançar no fundo do mar com uma pedra de moinho no pescoço. O juízo deles vai chegar, mas nós não devemos estar nesse juízo como pai, porque nós podemos dificultar e até perder uma geração inteira por negligenciar o ensino da palavra de Deus. Negligenciar o nosso papel de pai, de conduzir a criança no caminho em que se deve andar. Então, diante da sua fala aqui, tem um comentário que diz: sou professora de escola bíblica e sei da importância que é levar a palavra de Deus para crianças não crentes, que os pais não frequentam a igreja. É um dever nosso ensinar os pequenos a andar no caminho de Deus. A nossa querida irmã Josi Almeida, líder do Ministério de Criança, né? É interessante mesmo, a importância, né, pastor Jonas? Até de quem não... dos pais, né, que não são cristãos, é muito importante levar os seus filhos, ensinar que... A gente já viu testemunho, né, que pela convenção dos filhos trouxeram os pais, né? Isso, a gente tem testemunhos aí para contar, inúmeros, né? De pessoas que aceitaram a Cristo na infância e conseguiram ganhar os seus pais, né? E por isso é importante mesmo, né? Ensinar as crianças e... principal, as crianças que também não têm, os pais não têm Cristo, né? Que as crianças vão virar um espelho para os pais, ao contrário, né? É um espelho de cristão, não é isso? É porque a criança, ela aceitando Cristo, geralmente você, quando ganha uma criança, ganha uma família, né? É verdade. Porque a criança, ela aceitando Jesus Cristo, ela não vai para a igreja, ela só vai para a igreja sozinha com uma certa idade, né? É verdade. E quando ela vai, os pais têm que ir. Se eles não for para entrar na igreja, eles vão menos deixar, né? E se a criança gostar muito, ela vai dizer pro pai, lá é tão legal, vamos lá. E o pai, para fazer a vontade do filho, muitas vezes ele vai assistir o culto. E ele indo assistir o culto, o seu filho sendo bem recebido, seu filho se sentindo bem na igreja, você já tem 50% do crente.
você já tem 50% para ganhar aquela família, porque pensa numa coisa maravilhosa, é quando seu filho é tratado bem de um canto. É verdade. Você quer voltar lá sempre, né? Agora, se seu filho for destratado no canto, você nunca mais quer voltar lá. É por isso que nós devemos se preocupar. Porque se nossos filhos forem destratados ou negligenciados, ou os filhos dos visitantes forem jogados dentro do fundo de uma salinha e não foi ensinada a palavra de Deus, for um ambiente que eles não gostem de ir, porque não foi dada atenção, não teve o cuidado que era para ter dado, eles vão dizer pro pai, eu não gosto de ir lá, porque assim, me trataram assim, eu não gostei. Aí o pai também não pisa mais lá. Aí se a criança disser, pai, vamos, pai, pra igreja, porque é muito legal lá eu aprendi a Bíblia, lá a tia me tratou bem, né? Então, aí o pai diz, opa, já mexe com o coração do pai. Se meu filho gosta, se meu filho se sente bem, então é porque é um bom lugar para ele estar. E aí a curiosidade vai e faz com que o pai também vá lá e visite. E a gente tem muito exemplo aqui na IAP Croatá de muitas crianças que os pais não são cristãos. E eles começam a visitar. Tem muito visitante. Muitas das vezes mais visitante do que a própria criança filha de crente. Filho de crente, né? É isso aí. Isso é um trabalho que deve ser feito, né, nas escolas. Com certeza. Glória Santos conectado com a gente, já estamos caminhando para o final. O nosso querido pastor Zenilson Brito, lá na IAP Taipa, no estado de São Paulo. Um abraço, meu pastor, Deus abençoe a sua vida. Nosso querido irmão Nonato, conectado aqui com a gente, diz: a paz do Senhor Jesus. Perdão, eu estou em um aconselhamento com um filho na fé. Glória a Deus. Está querendo desistir. Está querendo desistir de Cristo. Vocês receberam os áudios. Peço as vossas orações. Ouça e me ajude. Amém. Vamos olhar lá no WhatsApp, né, meu irmão? A gente está orando. Vamos sim, está orando, irmão Nonato. Está em oração para o nosso querido irmão Nonato e esse casal que ele está aconselhando, né? O nosso querido irmão Daí Pascal diz: se não ensinar, o mundo ensina. E sabemos que o mundo jaz no maligno. Isso é a pior coisa, né, meu irmão? É um ditado popular que diz assim, ó, se a gente não ensinar, se o pai não ensinar, o mundo ensina, né? Isso. Mas o mundo ensina, como ele disse aí, o mundo jaz do maligno, vai ensinar o que não presta, né? Se nós queremos ganhar nossos filhos, se nós queremos que eles continuem sendo a herança do Senhor, para nós, se nós não quisermos perder eles quando eles saírem da infância para sua adolescência, para sua juventude, se nós não quisermos que eles saiam da igreja e não voltem mais, precisamos cuidar. Nós precisamos ensinar. No caminho, né? E inculcar na mente deles como o Senhor mandou Israel fazer. Ensine-os andando pelo caminho, sentado à mesa, ao deitar, ao levantar, inculque na mente deles os meus mandamentos, a palavra, as minhas palavras. Então nós não devemos negligenciar esse cuidado, esse ensino nos nossos filhos, se nós não quisermos perder eles. Porque as ideologias, o mundo jaz no maligno, ele tem bombardeado severamente a mente das nossas crianças. E o ataque frontal do inimigo, irmãos, é na sexualidade, é querendo perverter, querendo que essa geração se levante como uma geração promíscua, né? Uma geração totalmente ao avesso às coisas de Deus, né? Com as teologias liberais, com a teologia inclusiva, com as ideologias de gênero. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque esse sistema jaz no maligno, como comentou o nosso querido irmão Aldair aqui. Então está nas séries, está nos desenhos animados, está nas mídias sociais, tentando normalizar, trocar a verdade de Deus pela mentira do diabo. Então nós temos que ter cuidado e inculcar a verdade de Deus na mente dos nossos filhos, para que essa mentira não ganhe espaço, não ganhe terreno e acabe destruindo a vida dos nossos filhos. Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui mais um abraço. Nossa querida irmã Amanda Lima, conectado com a gente, esposa do nosso querido pastor Weibson, é isso, né? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Amanda. Márcia Santos também. José Souza, Elisa, paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente cada um e que essa obra cresça mais e mais. Grande José, esse cara é 10 anos, viu? A Márcia Santa, ela diz: a paz do Senhor Jesus. Iape Mongagal, né? Mangaguá, Agenor de Campos, ore por nós aqui do litoral. Temos uma turma grande aqui de jovens e crianças. Devemos pregar o evangelho para
Para eles, isso é lindo. Isso, minha irmã. Vamos orar sim. Qualquer que receber em meu nome uma criança, olha aqui o que Jesus faz. A lição que ele dá para os seus discípulos. Seus discípulos, né? Brigando quem era o maior entre eles. Aí ele faz uma reunião ali entre os 12. Olha, vem cá vocês tudinho. Junta aqui os 12. Vamos ver quem é o maior? Pegou uma criança e botou no meio deles. Aí diz assim, aquele que receber uma criança... Olha aqui, olha a lição que Jesus dá para os seus discípulos. Mas os cabas têm a mente dura, a cabeça dura, porque isso é no capítulo 9. Aí no capítulo 10 nós vamos ver, sabe o quê? Os discípulos impedindo com que os pais trouxessem as crianças para Jesus abençoar. Aí Jesus indigna contra eles, porque ele tinha falado, olha, quem recebeu uma criança recebe a mim. Aí depois os discípulos, talvez pelo barulho, talvez incomodando, querendo que não atrapalhasse Jesus veio eles tentando barrar o